Então, fala rapaziada, mais um videozinho pro canal, dessa vez falando sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, o Brasil em guerra e a crise do Estado Novo. Então, vamos começar o desenrolado aí lendo o texto e a gente vê o que acontece aí, né? Então, a dita política de boa vizinhança, inaugurada em 1933 pelo presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, o mesmo que vai lá aplicar as doutrinas do grande economista John Maynard Keynes, né, na recuperação da crise pela qual passava o próprio Estados Unidos, crise econômica na época, né? Aquela crise iniciada com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então esse cara aí, ele é fundamental na história da recuperação dos Estados Unidos, né? Ele que propõe a política de boa vizinhança, que seria o princípio geral, na leitura do texto aí, ó, queria orientar os acordos dos países americanos no que diz respeito aos conflitos fora do continente, e neste caso, no contexto que a gente está tratando, na Segunda Guerra Mundial, né, para vocês acompanharem aqui, ó, era a defesa do princípio da solidariedade política, militar e comercial entre os países americanos, né? Deixa eu ver esse trocinho aqui, cadê? Dos países americanos. Cadê onde que a gente estava? Então, mas quando do início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, não gravei vídeo falando sobre a Segunda Guerra Mundial, não. Enfim, mas aí tem que estar ligado na Segunda Guerra Mundial, não começou em setembro de 1939, quando a Alemanha de Hitler invade a Polônia e tal. Então, aí começou a Segunda Guerra Mundial. Alguns países da América do Sul mostraram simpatias pelos governos nazifascistas, como a Argentina e o Chile, né, que estavam muito mais propensos a apoiar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial do que os aliados, do que a Inglaterra, os Estados Unidos e a França e tal, né? Apesar do princípio da política de boa vizinhança, houveram conferências na América aqui e essas coisas foram colocadas no papel, tratados e tal, né? Mas enfim, nem todo mundo estava automaticamente disposto a se aliar, né, aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e portanto a Inglaterra e a França e os demais ali que faziam parte da aliança. Então, o próprio governo Vargas tinha claramente características fascistas. Sobre o governo Vargas eu gravei vídeo no canal, aí tem e mostra, né, de como que Vargas tinha, o governo do Estado Novo tinha certas características de um regime totalitário, né? Não tal qual a Alemanha, mas um pouco tal qual o fascismo italiano de Benito Mussolini e tal ali. Um pouquinho de inspiração no governo autoritário também ali de Portugal, né, e tal. Enfim, o próprio governo Vargas tinha claramente características fascistas e, além do mais, havia também a grande proximidade comercial entre o Brasil e a Alemanha na época, né? Um dos grandes parceiros comerciais do Brasil durante o Estado Novo, 1937 1945, né, era a Alemanha. A Alemanha, na verdade, era o segundo grande parceiro comercial do Brasil, perdendo somente para os Estados Unidos. Vou ali pegar... não, separado. Então, aí o Brasil tinha aqui no poder Getúlio Vargas, que era um cara autoritário, um ditador, com um sistema de governo bastante característica do fascismo, né? Aí começou a Segunda Guerra Mundial. De qual lado o Brasil ia entrar? Do lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados, ou ao lado da Alemanha, do Japão e da Itália ali, do eixo, né, que se fala. Então, eis a questão aí, ó. Aí eu coloquei aqui em cima aqui que a Alemanha era um grande aliado comercial do Brasil. Inclusive vinha da Alemanha, a Alemanha vendia para o Brasil equipamentos militares, armas e tal, né? Teve até um episódio lá que a Inglaterra capturou um navio mercantil brasileiro cheio de armas e munições vindo da Alemanha, inclusive da indústria Krupp, que eu falei no vídeo anterior, que eu falei sobre totalitarismo, que era uma das indústrias lá da Alemanha que produzia equipamento bélico, né, que fazia uso de mão de obra escrava dos judeus que estavam ali no campo de concentração e tal, certo? Esse contexto brabo aí. Então, após o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor em 7 de setembro de 1941, os Estados Unidos declaram guerra aos países do eixo. Então, a guerra começou em setembro de 39, 39, 40 e 41, até setembro de 41, os 3 anos iniciais da guerra, e o Brasil manteve a sua neutralidade.
já com os Estados Unidos já prevendo já que ia entrar na guerra, né? Era uma coisa quase que inevitável, porque o conflito estava se arrastando já desde 39. Aí os Estados Unidos e a Alemanha estavam disputando, né, meio que ali a parceria do Brasil na guerra, né? Mas no entanto aí os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor lá no Pacífico, força a entrada dos Estados Unidos na guerra em 41. E aí no texto, né? Era a hora do Brasil abandonar a tentativa de manter a neutralidade e escolher um dos lados. Pressionado e visando vantagens econômicas provenientes dos Estados Unidos, o governo Vargas, em janeiro de 1942, rompe relações diplomáticas com os países do eixo, Itália, Japão e Alemanha, né? E em resposta, em fevereiro de 1942 e também ao longo de 1943, submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros, levando à morte de mais de 1.000 pessoas, gerando grandes prejuízos econômicos. Na verdade, eu acho que coisa aí de 1.080 pessoas e tal, né? Morreu mais gente nesses ataques de submarinos alemães a navio mercante brasileiro do que soldados brasileiros na própria Segunda Guerra Mundial, né? É claro que esses mortos no oceano aí, fruto de ataque de submarinos alemães, eram pessoas civis, né? Pessoas armadas e tal. Enfim, uma coisa bem doideira mesmo. Então, diante desses acontecimentos, houveram protestos e manifestações populares exigindo que Vargas declarasse guerra à Alemanha. Ou seja, o povão ali começou a ficar bolado com a situação, né? E começou a cobrar de Vargas a declaração de guerra. Inclusive, algumas organizações, tipo a UNE, a União Nacional dos Estudantes, também participou de manifestações pedindo a declaração de guerra, né? Para que revidasse aí essas agressões alemãs, né? Desde que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, né? Só um parênteses aqui, né? No sul do Brasil tinha muitos imigrantes alemães, e lá o partido nazista alemão também tinha sua ramificação lá no Rio Grande do Sul, tá? Apertar um pauzinho que eu vou tomar água. Então aí teve lá esses ataques alemães lá aos navios brasileiros lá, carregando não só equipamento militar, mas também muito alimento, produtos industrializados que vinham para o Brasil e tal, algumas coisas desse tipo, matéria-prima. Então aí a galera saiu lá pedindo que Vargas declarasse guerra, exigindo que o popular declarasse guerra à Alemanha, e isso ocorreu em agosto de 1942. Getúlio Vargas declara guerra à Alemanha e à Itália, porque houve também ataques de submarinos italianos também a navios mercantes brasileiros, tá? Então, em novembro de 1943, é declarada a guerra aos países do eixo, de um modo geral, incluindo o Japão. Menos de um ano depois, e quase 2 anos depois de declarada a guerra à Alemanha, né? A guerra foi declarada em 42, aí em julho de 1944, organizou-se a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? E foi lutar na Itália ao lado das forças aliadas. Sobretudo ao lado do norte-americano aqui, que ficaram meio que na chefia dessa divisão brasileira, tá? Cadê? Coisa aí cadê? Não, tá aqui embaixo eu vim falando sobre isso. Então, as forças brasileiras sob o comando do general Mascarenhas de Moraes foram bem sucedidos no palco de guerra italiano, né? Ou seja, não passaram vergonha, né? Vamos botar assim, né? Teve bastante atos heróicos lá e tal, uma coisa bem, bem legal. Então, as principais vitórias brasileiras na guerra, no palco italiano, né, ocorreram em Camaiore, em Monte Castelo e Montese. Essa batalha de Montese aqui foi uma das mais duras que o brasileiro tiveram de enfrentar, tá? Se não me engano, morreram cerca de 400 soldados na batalha de Montese. A população italiana lá antifascista, porque tinha os italianos fascistas que estavam ao lado dos alemães nazistas, né? E tinham os italianos antifascistas que estavam combatendo ao lado dos aliados. Então o sul da Itália estava já sob o controle dos italianos não fascistas e dos aliados, né? Mas a parte norte da Itália ainda estava sob o controle nazista, e com o apoio da parte da população italiana
que era fascista ainda, né? Defendia ainda Benito Mussolini. Inclusive Benito Mussolini havia fugido para o norte lá. E os alemães haviam montado ali, tem um mapazinho aqui, ó, deixa eu ver se... tá aqui, ó. Rapaziada, a tal da linha gótica, tá? A parte sul aqui estava já sob controle dos aliados, com os italianos antifascistas aqui, pá, mas a parte norte aqui ainda estava sob controle de fascistas, dos fascistas e dos nazistas alemães, né? Então os brasileiros desembarcaram aqui em Porto de Nápoles e tinha como meta, né, expulsar os nazistas aqui dessa região. Basicamente essa era a missão dos brasileiros lá, junto com os canadenses, com as forças norte-africanas e tal, e dos norte-americanos. Cadê? Então as forças brasileiras aí, Montese, pá, foram cidades que eles foram libertando, né? Então as tropas da FEB, tá aqui, ó, da Força Expedicionária Brasileira, chegaram a fazer cerca de 20 mil prisioneiros alemães no norte da África. Bastante coisa, né? Inclusive prenderam um general lá, né, que estava comandando esses soldados aí, o general alemão. E só lembrando aqui que foi cerca de 25 mil soldados brasileiros, tá? Combater aí na Itália, participaram da FEB. Sem falar a parte da Força Aérea Brasileira também, que foi criada em 1941, né? A aviação militar do Brasil não existia, era o que havia de equipamento de aeronave e tal no Brasil, nas Forças Armadas naquela época, fazia parte da Marinha e do Exército, né? Era a Força Aérea do Exército e Força Aérea da Marinha, né? Que depois vão perder essa parte aérea aí para se compor essa terceira força militar aí, que no caso é a Força Aérea Brasileira, né? Criada em 1941, especialmente para combater lá na Itália, mas que aí continua até hoje, né? Então, a tropa da FEB chegaram a fazer 20 mil prisioneiros alemães. Você mostrar que os camaradas não estavam de bobeira, né? Norte da Itália. Em 27 de abril de 1945, Benito Mussolini, lá, o fascistão lá da Itália, o Duce, o chefe, né? Foi capturado e fuzilado por italianos antifascistas. Foi capturado, fuzilado, ele e a mulher dele. Depois foram pendurados de cabeça para baixo, ficaram expostos lá para a galera tirar as fotos lá e tal, zoar, né? Enfim, a galera tava bolada com ele, né? Pelo menos uma parte da população, né? Então, aí em abril de 45, Benito Mussolini é capturado, fuzilado, então o fascismo morreu ali. E em 30 de abril também de 45, Hitler cometeu suicídio em Berlim. Aí, 7 de maio de 1945, o almirante Karl Dönitz, acho que é assim, né? Sucessor de Hitler, sucessor indicado por Hitler, né? 7 de maio de 1945 era o fim da guerra na Europa e o fim da guerra para o Brasil. Então o Brasil ali cumpriu sua missão para a Itália dos nazistas, ajudou a libertar a Itália dos nazis fascistas e era hora de voltar para casa. Só que a guerra ainda continua lá no Pacífico, lá com o Japão, tal. O Japão não estava querendo se render nem por reza braba, né? Aí os Estados Unidos, para a forçação do Japão, para intimidar já os soviéticos, né? A Rússia soviética da época lá, lançou a tal das bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, que matou muito mais gente do que que o Brasil enviou para a guerra, tá? Eu falei no outro vídeo também sobre o julgamento de Nuremberg, também sobre a questão do o julgamento de Eichmann, né, já em Jerusalém, os crimes de guerra e tal, enfim, esse lançamento da bomba atômica aí para botar um ponto final na Segunda Guerra Mundial também, de repente, foi um crime de guerra cometido pelos norte-americanos, mas isso não vem ao caso nesse vídeo aqui. Então, aí tá aí a cobra fumando, ó. Aí tem a legendazinha aqui embaixo, né, rapaziada? Cadê? Lapim. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, diziam os mais céticos. A galera não botava fé que o Brasil ia entrar na guerra, não. Enrolou, mas foi, né? O Brasil foi para a guerra e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, adotou como símbolo a cobra fumando. Elazinha aí, ó. A cobra vai fumar. Então, fim do estado, segunda parte aí, parte final já do vídeo. Tomar uma lapada d'água aqui. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial,
após a derrota do nazifascismo, né, a democracia liberal havia recuperado seu prestígio. A democracia liberal, o capitalismo liberal sofreu um primeiro golpe com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Aí depois aí a crise do capitalismo liberal abriu caminho para a ascensão do regime nazifascista. Aí depois teve a crise de 29, mais um golpe, enfim. Mas com a derrota do nazifascismo, a democracia liberal havia recuperado seu prestígio. A grande contexto geral do fortalecimento das ideologias, né? Então, os tempos eram outros, e o grande rival dos capitalistas, os grandes inimigos do capitalismo liberal na Europa até a Guerra Mundial haviam sido os regimes totalitários, né? Porque os regimes totalitários eles eram anticapitalistas, antiliberais e também anticomunistas, né? Era uma espécie de terceira via negra, né? Terceira via macabra, tá? Mas aí com a derrota do nazifascismo, a Rússia se mostrou a partir de então agora como uma grande potência e o comunismo uma alternativa ao capitalismo liberal, que vai inclusive marcar a questão da Guerra Fria, né? Esse conflito entre o bloco capitalista, liberal capitalista liderado pelos Estados Unidos contra o bloco comunista liderado pela União Soviética. Então, nesse contexto, o próprio governo Vargas passou a ser criticado por boa parte da sociedade, sobretudo a elite nacional e militares, que também passaram a exigir a implantação da democracia. A parte dos militares aqui é importante, né, rapaziada? Se os militares não estão satisfeitos com o governo, aí a coisa fica complicada, difícil o governo se manter, né? Então, de fato, em 1945 foi de transição com o governo Vargas sinalizando a abertura do regime. 2 pontos, né? Em fevereiro acabou a censura à imprensa, que o Estado Novo getulista era altamente autoritário, né? Aí em abril o governo anistiou todos os presos políticos, perdoou os caras, né, os crimes do cara, e libertou eles das prisões. Vargas também marcou as eleições para a presidência da República, que se daria em dezembro, se não me engano, de 1945. Deputados federais e senadores, eleições para a presidência da República, mas também para a Câmara de Deputados e para o Senado, né, que ocorreria em 2 de dezembro. Tal. No Brasil, a grande expressão aqui, ó, República Democrática, União Democrática Nacional. Então, se ficou claro aqui, né, rapaziada, o Brasil foi para a Europa combater os regimes autoritários, as ditaduras europeias e tal. No entanto, no próprio Brasil havia um ditador, né, Getúlio Vargas. Então era uma espécie de contradição, né? Como é que você luta ao lado das democracias liberais, né, sendo que você é um ditador? Então, quando o Brasil volta da guerra, o governo Vargas já estava altamente desgastado. Esses autoritários aí haviam caído em descrédito, forçado a deixar o poder. Então, no Brasil, a grande expressão partidária desse novo fôlego do liberalismo foi a criação da União Democrática Nacional, a tal da UDN, partido político, né, ainda em 1945, nesse processo de democratização. Então, esse partido tinha sua base de apoio entre as populações das pequenas cidades, entre as classes médias dessas pequenas cidades, vamos colocar assim, né, e entre as classes médias de alguns grandes centros, como por exemplo São Paulo e do Rio de Janeiro também, e de setores da elite, principalmente essa galera relacionada à indústria e tal, né. Os udenistas pretendiam lançar como candidato à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes nas eleições de 45, e esses caras iriam assumir em 1946, né? Então, durante esse processo aí de reabertura do regime brasileiro, né, houve a criação da União Democrática Nacional, houve também a criação do Partido Trabalhista Brasileiro, tá aqui, ó, ligado ao sindicalismo e defensor da política trabalhista de Vargas. Também era favorável a uma política nacional desenvolvimentista, ou seja, eram nacionalistas e também queriam o desenvolvimento industrial do Brasil, né?
Com o tempo, no entanto, o partido passou a defender pautas sociais mais ligadas à esquerda, conforme o tempo vai passando. Mas aqui na verdade é uma coisa mais de esquerda, né? Aqui seria mais de direita, mais conservadora e tal. A galera que falava mais da família tradicional defendia, o pessoal da UDN aqui, né? Defendiam também a educação pública, né? Apesar de que defender a educação pública era quase um consenso, né, rapaziada? Então, além da UDN e do PTB, outro grande partido surgido também na época aí, da reabertura política, foi Partido Social Democrático, o PSD, que unia importantes políticos que atuaram no governo Vargas, sobretudo interventores, né, estaduais. Hoje em dia a gente chama dos governadores. Porque durante o Estado Novo, Vargas que indicava os governadores, os interventores dos diversos estados. Então aí quando Vargas deixa o poder, essa galera aí se reúne e funda o Partido Social Democrático, que era uma coisa mais de centro, né? Nem da esquerda nem da direita, do centro ali. Então eram defensores do nacionalismo e do desenvolvimento industrial, mas traziam menos propostas sociais do que o PTBistas, o pessoal do PTB lá, né? Era um partido das elites conservadoras do país, muito forte nos municípios do interior. De sindicatos no governo, né? Eram mais elitistas, vamos botar assim, né? E por fim, um outro partido surgiu, quer dizer, na verdade surgiram vários, né? Se não me engano, 13 ou 14. Esses aí são os 4 mais importantes ou mais conhecidos. Tiveram atuação mais expressiva. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, também passou a atuar nesse período, depois de uma longa história de clandestinidade, sobretudo com a repressão aos comunistas depois da intentona comunista de 1935, né? Em 1935 os comunistas tentaram fazer uma revolução no Brasil, foi um verdadeiro fracasso, né? Aí depois dessa intentona comunista aí, o governo cai de repressão em cima, inclusive o próprio camarada e ministro da guerra de Vargas da época, Eurico Gaspar Dutra, que será o próximo presidente da República aí, já adiantando a história, né? Ele participou dessa repressão aos comunistas em 1935. Aí em 1937 teve a divulgação do tal do Plano Cohen, que eu também gravei um vídeo no canal falando sobre isso. Um plano falso aí onde os comunistas, com o apoio da Rússia, planejavam uma segunda tentativa de tomada do poder no Brasil, né? Aí o Plano Cohen, o plano dos comunistas de tomar o poder no Brasil, levou Vargas a decretar o Estado Novo em 1937, né? E perseguir mais violentamente o comunista, né? Então, para as eleições presidenciais de 1945, o PSD e o PTB se aliaram, lançando o nome do general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Vargas, que, no entanto, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi um dos caras ali que tramou para a deposição de Vargas, tá? Então, aí já o Partido Comunista Brasileiro lançou o nome de Iedo Fiuza para concorrer à cadeira presidencial. Então, o PSD e o PTB se aliaram e lançaram como candidato um general, né, Eurico Gaspar Dutra. A UDN, conforme a gente falou lá, que esse partido conservador de direita lá tal, havia lançado o brigadeiro Eduardo Gomes, e o Partido Comunista Brasileiro lançou Iedo Fiuza, né? Os 3 principais concorrentes aí, ó. Na verdade, a briga mesmo estava em Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, né? O brigadeiro Eduardo Gomes tinha um apoio da elite e da imprensa, então o nome dele era bem falado e tal, e era o grande presidente. Mas tem um detalhezinho que mudou essa história aí, ó. Então, vamos continuar aqui, vamos chegar nessa parte das eleições. Então, parte da imprensa brasileira atacava Vargas, acusando-o de fascista, o que de certa forma não era mentira, né, rapaziada? Condenando a política do presidente. Condenando a política do presidente, inclusive criticando as medidas trabalhistas do cara, acabaram fazendo os trabalhadores ficarem desconfiados dos candidatos de oposição, sobretudo com o discurso dos udenistas. O pessoal da UDN era anti-varguista, né? Não gostava nem um pouco de Vargas e do seu governo. E a imprensa dava muita voz ao pessoal da UDN,
E conforme eles iam falando mal das políticas de Vargas, os trabalhadores pensaram que, pô, se esse camarada assumiu o poder aí, os benefícios que Vargas concedeu a nós, trabalhadores, de repente vão ser anulados, cancelados, né? E a gente vai perder nossos direitos, vão dar um passo atrás. Então, os trabalhadores ficaram bolados aí, com esses conservadores aí. Aí, então, os defensores de Vargas, tá aqui, ó, lançaram um slogan: nós queremos Vargas, nós queremos Vargas. Essa frase aí boladona. Então, a população riscou em muros e postes das cidades, das grandes cidades, e confeccionaram cartazes com a tal frase: nós queremos Getúlio. A popularização desse slogan deu origem ao movimento cremista. É um movimento político né, onde a população pedia a continuidade de Vargas no poder. Então, mas os cremistas perceberam que talvez não fosse possível a permanência do presidente, né? Parecia que era inevitável, Vargas ia deixar o poder, mas que, no entanto, deveriam lutar ao lado de Getúlio para que a nova Constituição, né, que a Constituição do Estado Novo era autoritária e teria que dar origem a uma Constituição mais democrática. Então, e já que a gente ia ter uma nova Constituição, os cremistas queriam, os trabalhadores, né, queriam que essa nova Constituição incorporasse as políticas sociais concedidas durante o governo Vargas. Aquela história de direito ao salário mínimo, a férias remunerada, enfim, várias coisas que beneficiou a população trabalhadora do Brasil, tá? Hoje está um calor danado aqui, tô suando, hein? Então, aí já na reta final, né, do assunto aí, ó. Mas diante da popularização do queremismo, membros da UDN se aliaram à alta cúpula do exército para dar um golpe, acelerando a retirada de Vargas. Então a galera percebeu aí desse apoio popular que ele tem, e ele vai querer dar mais um golpe aí para continuar no poder, né? O cara é uma raposa, um bolar, é um cara sinistro. Está no poder desde 1930, né, rapaziada? A gente está em 1945, 15 anos no poder, golpe atrás de golpe. Inclusive, Getúlio Vargas havia nomeado o irmão dele para chefiar a polícia do Distrito Federal, no caso aí, Distrito Federal na época Rio de Janeiro, capital do Brasil, né? Aí quando ele fez isso, quando ele nomeou o irmão dele para supervisionar, para ser o chefe lá da polícia da capital, né? Aí a galera já falou: opa, esse cara tá armando aí para dar mais um golpe. Então o pessoal da UDN lá, que era antes de Getúlio, se aliou alguns oficiais do exército, né? E deram um golpe, acelerando a retirada de Vargas do poder. Então aí o golpe se deu em 29 de outubro de 1945, né? E a presidência foi assumida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o tal do José Linhares. E esse camarada que deveria ser responsável por governar o país até que ocorressem as eleições e o novo presidente assumisse, né, o presidente eleito assumisse. E Getúlio Vargas não ofereceu resistência e se retirou para a sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul, né, porque o cara era gaúcho. Então era o fim do Estado Novo e o início da chamada República Democrática, pois as eleições ocorreram como previsto. Então o pessoal da UNDN, junto com a alta cúpula militar, deu o golpe lá. Poderia muito bem os militares ficar no poder, né, rapaziada? Mas no contexto geral aí era as ditaduras e os estados totalitários aí haviam caído, eram muito criticados, né? Era a época da democracia liberal, então não tinha clima para isso e tal. E realmente as eleições ocorreram e o grande campeão foi Eurico Gaspar Dutra, apesar do favoritismo do brigadeiro Eduardo Gomes da UDN. Eurico Gaspar Dutra ganhou as eleições de 45, que assumiu a presidência em 46, graças ao apoio de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas é um cara que tinha muito moral entre o povo, né? E o apoio dele foi fundamental para a vitória de Eurico Gaspar Dutra, sendo que o próprio Eurico Gaspar Dutra foi um dos caras que fez parte dessa alta cúpula, né? Que ajudou a dar o golpe para tirar Getúlio Vargas do poder. Quer dizer, Getúlio Vargas já ia deixar o poder de uma forma ou de outra, né? Só que eles adiantaram o processo. Era o fim da chamada República Velha. Mas o próprio Vargas aí nessas eleições aí, ele se candidatou a deputado federal e a senador e foi eleito, tanto deputado como senador, e ele escolheu atuar como senador, tá?
Ó, populares em manifestação de apoio a Getúlio. De apoio a Getúlio. Isso aí é o corretor aí do editor de texto que faz essas paradas. Então a galera segurando lá, ó, tipo uma bandeira lá com cartaz com a frase "Queremos Getúlio", tá vendo? Aqui uma foto relacionada ao tema lá de cima, né? Brasil na Segunda Guerra Mundial. Soldados brasileiros na frente italiana. Morreu cerca de, se não me engano, 700 pessoas, algum número próximo disso, na frente de batalha lá, né? Aqui a manchete do jornal Globo, ó, anunciando o torpedeamento de um navio brasileiro. Na verdade, se não me engano, foram 31, 32 navios brasileiros, navios mercantes brasileiros afundados por submarinos italianos, mas sobretudo alemães, tá? É o Globo, velho jornal, hein? Então, torpedeado, navio brasileiro, pá, aí, ó. Partida ao meio pela explosão dos torpedeiros, a galera via pique. Aqui, né, eu já mostrei lá a Itália e tal. Só para vocês verem aqui, ó, cadê? A Alemanha, ó. A guerra começa quando a Alemanha invade a Polônia, né, rapaziada? A Alemanha que havia feito um acordo com a Rússia, com a União Soviética, de dividir a Polônia em duas. Essa parte da Polônia seria alemã, essa parte que seria soviética. A Polônia seria meio que um muro de contenção contra os soviéticos, uma espécie de trincheira nazista e tal, né? A França chegou a ser ocupada pelos nazistas e tal, a Inglaterra passou mal bocados, enfim. Aqui, ó, teve vários conflitos aqui também, no norte da Itália, com os italianos tendo forte presença, enfim, assunto de uma outra história, né? Então é isso aí.